A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem? A partir de hoje, né? Esse vídeo é no dia. Hoje é dia 31 de dezembro, o último dia aqui do ano. E eu falei que eu ia postar vídeo só ano que vem, né? Mas, gente, eu senti muito mesmo, muito forte mesmo no meu coração e eu não tava. Sabe, eu não tava conseguindo pensar em uma outra coisa a não ser fazer esse vídeo. Hoje, dia 31, quer dizer, passei a semana toda, já era para eu ter feito esse vídeo mesmo antes, mas eu digo não. Eu vou fazer hoje, né? Hoje é dia 31. E, gente, no vídeo de hoje é para encorajar você que ainda não começou a ler a Bíblia, ainda não leu a Bíblia ou que não consegue, tipo, não sabe por onde começar a ler a Bíblia. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de como que eu comecei a ler a Bíblia. Esse é um dos meus testemunhos, eu posso dizer assim, porque na nossa vida a gente tem vários testemunhos, assim, ainda mais assim na nossa caminhada com Deus, a gente vê o que Deus tem feito, o que Deus faz na nossa vida. Então, isso para mim são lembranças do que me aconteceram e eu guardo isso como um testemunho e como também um aprendizado muito assim, muito grande que eu quero também compartilhar e vou compartilhar agora aqui com vocês. Eu aceitei Jesus, eu morava ainda no Brasil, né? Eu morava no Brasil, mas assim, eu ia para a igreja sem Bíblia, sem nada, eu ia para ouvir a palavra de Deus, né? E eu ia para ouvir a palavra de Deus e às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes eu ia na igreja por causa tipo de um pastor famoso que pregava muito bem, que a partir da pregação dele se realizavam milagres, essas coisas assim que eu sei que existe, tem muitas pessoas que vão, né, que frequentam a igreja, mas por causa de um pastor, né? Porque o pastor prega bem, porque o pastor ora e acontece um milagre, né? Isso já aconteceu comigo, tá, gente? Não que hoje eu não, assim, eu admiro muito, continuo admirando muito esses pastores que pregam muito, que pregam mesmo a palavra de Deus ali, mas eu comecei a observar que não é só você pregar bem a palavra de Deus, mas principalmente você viver a palavra de Deus, você viver o que tá aqui dentro, né? O que tem aqui, os ensinamentos que tem aqui, né? Aqui dentro pra gente. Gente, então, quando eu aceitei Jesus, tá? Eu ia pra igreja sem Bíblia, sem nada, mas quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu também não tinha Bíblia, não tinha, e eu ganhei uma Bíblia da minha filha mais velha. E a Bíblia ficava aí. Às vezes eu abria no Salmo 91. Quem nunca, né? Quem nunca deixou a Bíblia aberta ali no Salmo 91? E eu fui uma dessas. Eu era uma dessas pessoas ali que abria a Bíblia e deixava lá aberta. E um dia, só que eu comecei a buscar Deus devagarinho mesmo ali. Como eu sempre digo e como eu aprendi ali com a Helena Tanuri, que é uma pastora muito abençoada, assim, eu vejo no meu ponto de vista, né? E ela fala que quando ela aceitou Jesus, ela dizia para que Jesus viesse e ficasse ali no banco do carona, ou então que ela queria seguir, né, os passos dela, que ela achava que ela poderia caminhar com as próprias pernas, né, mas que Jesus ficasse ali no cantinho dele. E eu fui uma dessas também, gente. Eu posso dizer, depois que eu conheci, que eu fui me aprofundando mais assim com Jesus, né, eu vi que eu estava colocando ele ali em segundo lugar. Eu achava que eu conseguia com as minhas pernas, com as minhas forças, conseguir chegar ali aos meus objetivos, realizar os meus sonhos. Eu achava que era eu que realizava com as minhas forças, mas não é desse jeito, não é dessa forma. Então, um dia eu andando de carro, eu estava indo para algum lugar com meu marido e eu sempre vou olhando para frente, eu sempre vou prestando atenção quando ele vai dirigindo e tal. E eu vi escrito assim, não era no céu, não foi no céu, mas foi assim numa frente assim, como eu tô falando aqui com vocês, né? Eu tô olhando aqui pra câmera e tipo assim, no meio, mas era fora do carro, eu vi escrito assim, Gênesis. Aí eu achava ali que eu tinha passado por uma loja muito grande e tava escrito Gênesis. Só que eu passei outras vezes, só que aquilo ficou também na minha cabeça.
Gênesis, Gênesis, Gênesis. Eu não conseguia entender, não conseguia entender. Sério mesmo, gente, eu não conseguia entender. E outras vezes eu passei e não enxerguei esse nome. Eu passava com o intuito de ver. E era pela mesma estrada, pelo mesmo caminho que a gente sempre faz quando a gente vai para o barco. Quando a gente vai para o barco. Isso deve ter uns 12 anos, gente. Uns 12 a 13 anos, por aí. Porque quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu mesmo que eu tinha aceitado Jesus, como eu falei, eu pedi, Jesus ficava ali, ó, atrás de mim, no banco do carona, sempre. E assim, eu nunca tinha deixado que Jesus viesse seguir os meus passos, assim, nunca tinha me entregado, feito uma entrega total mesmo da minha vida, essa é a verdade. E aí, passado um tempo, novamente, nós passamos novamente por aquele mesmo lugar e eu vi de novo Gênesis, mas eu não sei se foi no mesmo lugar ou na mesma direção, só sei que era no mesmo caminho, E aí aquilo eu fiquei mais impressionada com aquilo e um dia eu comecei a orar. Eu orei, mas eu não estava mais com aquele pensamento no que eu tinha visto. E aí, na minha oração, eu escutei quando Deus falou para mim que era para eu começar a ler a Bíblia e começar a ler de Gênesis. Só que, gente, quando eu olhava para esse tamanho de Bíblia aqui desse jeito, eu ficava com preguiça para ler. Eu ficava com muita preguiça mesmo de ler. Aí, mas mesmo assim eu comecei. Um dia eu comecei. Eu não vou dizer para vocês quando foi que eu comecei, mas um dia eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, gente, me dava sono, me dava preguiça e eu lia por ler. Eu lia por ler porque eu queria ler, sabe? Eu fui, tipo assim, eu fui deixando com a minha, aquela, não era uma vontade, mas que aquele início ali que eu dei, aquele passo que eu dei como se lá na frente eu não ia mais ler por ler, mas eu ia ler por amor. Mas foi um longo período ali, tá? De processo, era um processo, era outro. Era muito assim... gente, eu não conseguia entender, ou seja, até hoje eu não consigo entender ainda tudo que está escrito aqui na Bíblia. E sempre quando eu leio, eu encontro palavras, como se fossem palavras novas, sabe? Como se fosse tudo novo, tá? Mas eu quero hoje dizer aqui para vocês, gente, que ainda não começaram a ler a Bíblia, que não precisa começar de Gênesis. Eu comecei de Gênesis porque eu acredito que ali foi Deus mesmo me pediu para que eu viesse começar aqui do início mesmo, do início de tudo. Mas para você que quer começar a ler a Bíblia, eu indico o livro de Provérbios, Provérbios e Salmos. O livro de Provérbios, ele nos ensina tantas coisas, gente. Nos ensina a gente a melhorar como pessoa. Nos ensina a amar, a nos amar e amar outras pessoas. E amar as pessoas ao nosso redor, amar até mesmo os nossos inimigos, tá? Eu ainda estou também nesse processo de amar os meus inimigos, porque não é fácil, tá? Às vezes, eu acredito que amar os nossos inimigos é amar aquelas pessoas que nos fizeram mal, é você lembrar do que te aconteceu sem te dar remorso, sem te dar raiva, sem você ficar chateado com tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que deve ser isso. E Deus está trabalhando ainda no meu coração sobre isso, porque não é fácil, mas é isso, gente. É você ler. É você ler e você reler e ler sempre. Mas saiba que quando você começar a ler mesmo ali com mais interesse, aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Eu fui muito assim atacada pelo inimigo. Tinha dias assim que eu abria minha Bíblia e começava assim na minha mente, eu começava era que eu ouvia, mas era uma sensação como se eu estivesse ouvindo. Por que você está lendo isso? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso é tudo mentira.
Por que você tá lendo? Isso é tudo mentira. Isso não é verdade. Deus é ruim, Deus é mau, Deus é isso. Gente, era tantas coisas. Eu só sei que pro final me dava até sono. Me dava um sono. Mas aí eu comecei, assim, dei aquele passo mesmo. Eu digo, não, esse sono vai ter que acabar. Isso. Aí eu começava a repreender também aqueles pensamentos que vinham na minha mente falando tudo aquilo lá, que a Bíblia não era boa, que as palavras aqui tudo era mentira, que tudo era isso, tudo era aquilo. E teve uma noite, isso foi assim, acho que foi num período assim de 1 ano, quando eu comecei mesmo a ler a Bíblia. Teve uma vez que eu tava dormindo, gente, à noite, e eu senti a presença do inimigo assim muito presente mesmo, assim perto de mim. E eu não conseguia falar, eu tava deitada na minha cama, não foi um sonho, gente. Eu tenho certeza que não foi um sonho aquilo. Eu tava deitada na minha cama, e aí eu senti uma pessoa bem perto de mim e eu não conseguia abrir meus olhos. E a pessoa sentou na beira da minha cama e começou a querer me alisar, passar a mão assim em mim. Passou, quer dizer, passou a mão em mim. E eu fiquei ali dura na cama, sem conseguir me mover, sem conseguir me movimentar. Só que eu me lembrei de algumas palavras que estavam escritas aqui na Bíblia, e uma delas é que o sangue de Jesus tem poder. Só que eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar, só que era tão forte aqui na minha mente, tipo, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Aí eu não conseguia expulsar aquilo ali, só falar isso. Só era isso que eu falava mesmo. E eu acho que teve uma hora que eu consegui falar, sangue de Jesus tem poder. Eu gritei assim, sabe? E eu senti que aquilo saiu, aquilo era como se fosse uma presença ali, era uma presença ali, mas tipo, quando eu falei que eu consegui falar com os meus lábios, aquilo, tipo assim, como uma fumaça, sumiu. Gente, eu fiquei tão, sabe, eu fiquei com medo tão grande, mas um medo terrível mesmo, que às vezes quando eu me ajoelhava do lado da minha cama, eu ficava com medo. Eu ficava com medo, mas ao mesmo tempo que eu sentia esse medo, eu sentia a presença de Deus me consolar, que era para eu continuar, porque aquilo ali, é o inimigo mesmo atacando. Quando você tá no mundo, o inimigo ele não te ataca não. Mas quando você vem para Jesus, eles vêm. O inimigo vem querer te derrotar, querer falar, como falou mesmo na minha mente, né? Por que você tá fazendo? Isso não é verdade, tudo isso é mentira, tudo isso é isso, tudo isso é aquilo. E, gente, mas eu continuei e continuo até hoje. Todos os dias, pela manhã, antes de eu me levantar para tudo mesmo assim, para fazer a primeira refeição, até mesmo eu oro primeiro, né? Faço uma oração pela manhã, agradecendo a Deus, né, pelo dia que Ele me concedeu, pelo dia que Ele me abençoou, e vou ler a palavra de Deus. E eu gosto muito de ler os Provérbios, que ele tem 31 capítulos, né? Ele tem 31 capítulos, então eu leio a cada mês, todos os meses que tem 31, eu gosto de ler. No caso, hoje, né, foi o último capítulo, né, de Provérbios. E, gente, é muito maravilhoso, é muito edificante. E isso foi, assim, um processo, como eu falei, foi um processo, assim, de 1 ano, mas eu passei, assim, por tantas coisas, assim, ruins, sabe? Tantas presenças ruins. Às vezes eu fiquei com aquele medo tão grande, que às vezes eu via, nesse período, eu via como se andasse rato na minha parede, barata, sendo que nem isso não tem na minha casa, gente. Não tem barata, não tem rato, mas era só mesmo para me amedrontar. Teve um dia que eu tava orando mesmo, aquele dia foi o dia mesmo, assim, da libertação daquele medo que eu sentia todas as vezes quando eu ia orar, depois que eu sentia aquela coisa lá, sentar perto de mim na minha cama e querer me alisar o meu corpo, sabe? E aí eu tava orando, é até meio que engraçado, hoje é engraçado, eu falo isso assim como engraçado, mas nesse dia não foi. Eu tava orando e eu pendurei alguma roupa na fechadura da porta, como é que dá o nome daquilo? Gente, esqueci, que abre a porta, né? Pendurei lá, e aí eu tava orando,
e eu não sei como que foi, eu não me lembro se eu tinha fechado a porta ou se a porta tinha ficado aberta, eu não lembro desse detalhe, gente. Eu só sei que essa roupa pegou na minha costa, eu achava que já era aquilo de novo. Gente, me deu parece que meu espírito saiu de mim, sabe? Quando você toma aquele choque, aquele susto assim bem grande mesmo, que parece que some de você, parece que você morre ali, mas ao mesmo tempo você tá viva. E aí eu senti isso, mas ao mesmo tempo que eu senti, eu não consegui parar de orar. Eu fiquei orando e até terminar mesmo a minha oração ali, mas eu sentia que Deus estava ali, sabe, assim, na minha frente, mas que atrás eu achava que era Satanás, posso dizer assim, gente. E eu terminei a minha oração e eu virei depois para trás ainda amedrontada e eu vi que era a minha roupa, tipo a minha blusa que eu tinha pendurada ali no coisa da minha porta. Eu não sei como que aquilo veio e tipo passou assim na minha costa, foi como se tivesse passado uma mão assim na minha costa, sabe? Mas foi assim uma sensação horrível, terrível, mas depois eu vi que era só minha roupa e aquilo ali depois acabou aquele medo de me ajoelhar e orar e buscar a Deus e depois assim de ler a palavra e ter aquela sensação de que estão falando no seu ouvido dizendo que tudo isso é mentira, que tudo isso não é verdade, que Deus não existe, parou também, acabou com isso. Mas gente, isso é o primeiro passo que a gente dá, né? Se você, eu já fui assim uma pessoa que eu não acreditava nisso aqui, tá? Eu não acreditava na Bíblia. Isso aqui, gente, é vida. Isso daqui é transformação na nossa vida. Se você quer que a sua vida seja transformada, leia isso aqui, leia a palavra, leia esse livro que ele é valioso, que ele é precioso, que ele é eterno e vai trazer também uma vida eterna para você junto com Deus, porque é para esse lugar que a gente vai, né? Quando a gente crê, quando a gente busca, quando a gente obedece, quando a gente é obediente mesmo à palavra de Deus. Eu não tô dizendo aqui que eu sou santa, que eu não sou, sabe, que eu não sou pecador. Eu sei que eu peco todos os dias, mas é aquela coisa, você pecar e você pedir perdão para Deus pelos seus pecados. Tá, gente? Então, é esse o meu vídeo de hoje, tá? Espero que vocês me entendam aí. E para as pessoas que ainda não conseguiram ler a palavra de Deus, buscar, não coloque só ali no Salmo. Eu sei que ainda tem gente, tem muita gente ainda que se firma ali no Salmo 91. É um salmo lindo, mas se você começar a ler o Salmo 91, faça um propósito de 3 meses. Muitas das vezes eu faço isso, propósito de 3 meses para ler os 150 salmos, que existem 150 salmos, tá, gente? Tem que é o Salmo 119, que é o maior salmo que tem, é lindo, acho que tem 176 versículos, eu acredito que é isso. É muito lindo, gente, é muito lindo cada versículo ali, e você vai lendo e relendo, você vai aprendendo, Deus vai te transformando, você vai vendo a transformação de Deus. Gente, para quem me conhece, eu sei que tem muita gente aqui no canal que me conhece, que já me conheceu mesmo pessoalmente mesmo, sabe que eu era uma pessoa, sabe, uma pessoa muito travessa, uma pessoa ruim, posso dizer assim, tá, gente? Porque quando a gente tá no mundo que a gente não conhece mesmo a Deus, a gente segue ali as coisas do mundo, segue coisas ruins, né? Mas hoje eu aprendi que do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Perder a sua vida para esse mundo, né? Esse mundo mundano, esse mundo cheio de coisas que nos oferece mesmo todos os dias tantas coisas ruins, tantas coisas fáceis, mas que não são agradáveis a Deus. Então, tente agradar a Deus, começando aqui, ó, pela palavra de Deus, pela palavra que vai trazer vida para a sua vida. É isso, gente. E assim, esse ano de 2023 não foi um ano de muitas realizações para mim, para minha vida, mas foi um ano maravilhoso, eu posso dizer assim. Eu profetizei já, tinha profetizado já isso no começo de 2023, que seria um ano maravilhoso. Passei por muitas batalhas, mas nunca desacreditando que Deus estava presente, como Ele estava presente e está presente em todo momento, em todo o tempo da minha vida. Então, assim, eu digo com todas as letras que foi um ano maravilhoso, porque foi um ano que, apesar de ter passado por essas batalhas, foi
o ano que eu mais senti a presença de Deus, assim, tão presente, cuidando mesmo, cuidando de mim, cuidando como um pai, como ele é um pai, né? Ele é um pai para todos nós, né? Para todos aqueles que creem, né? Que sabe que ele é o nosso pai. E então é isso, gente. Comecem a ler hoje. Comece, ó, dia 31 agora, né? Janeiro tem 31 dias no caso. Então comece a ler. Comece a ler Provérbios, comece a ler pelo livro de Provérbios aí, que uma hora você vai ver que você vai começar lá de Gênesis de novo, vai começar de Gênesis, ou então vai começar lá do Novo Testamento, em Mateus, né? É maravilhoso esses livros de aqui, gente, que traz, assim, muitos benefícios para nossa vida. É um livro, assim, que vai te modificar mesmo, que vai te transformar de dentro para fora. Tá bom? Então o vídeo já tá grande aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esqueçam aí de deixar o seu comentário, de abençoar uma vida aí com o seu testemunho também, de como foi para você começar a ler a Bíblia. Esse é o meu, no caso, o meu testemunho, um dos meus testemunhos, né, de como foi para eu começar a ler a Bíblia. Tá bom? Quem sabe com o seu comentário você consegue alcançar aí uma outra vida, uma nova vida, e que essa pessoa também venha sentir desejo de ler, de começar a ler também a palavra de Deus. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe cada um de vocês com a paz do Senhor, que nós tenhamos um ano, eu profetizo que nós já teremos o ano de 2024 abençoado, cheio de saúde, um ano que vai trazer muita transformação na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Profetize isso na sua casa, na sua vida, no seu lar, na vida dos seus familiares, dos seus amigos, que eu creio que Deus realizará o desejo do nosso coração. Tá bom, gente? Então é isso. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!